frente, o último livro é Apocalipse. Aí o penúltimo é Judas. E o antepenúltimo é a terceira epístola de João. É Apocalipse, Judas e João. E dá para frente. Terceira epístola de João, versículo 4. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, te louvamos, ó Deus, nessa noite, pela tua palavra, Pai, que vai ser pregada num dia especial, Senhor, que é o dia do culto da Santa Ceia. Deus, abençoa essa palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, que nós possamos, Pai, ser aqui alimentados por ela. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Terceira epístola de João. Terceiro João. Ele só é um capítulo, né? Então, terceiro João, versículo 4 em diante. Versículo 4 em diante, terceiro João. Diz assim a palavra de Deus: não tem maior gozo do que este, ou de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedeis fielmente em tudo que fazes, para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam no teu amor, aos quais, se conduzires como é digno, para com Deus bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios. Versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas siga o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Vamos lá para Judas agora. Judas, versículo 3 de Judas, versículo 3. Amados, procurando escrevermos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrevermos e exortá-los a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Versículo 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando a terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, resolveu na escuridão e em prisões, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Por esse centavo. Vamos para o livro de João. João começa falando, da alegria que ele estava em saber que o povo que ele ensinou, que o povo que ele doutrinou, estava vivendo a verdade. Aquilo era uma alegria para ele, Ele está falando aqui da alegria de ver que os ensinamentos dele surtiram efeito, E essa é uma alegria de qualquer pregador, de qualquer pastor, de qualquer líder. É você ver as pessoas entendendo, a seriedade do Evangelho e seguindo ele da forma que deve ser seguida, Seguindo ele da forma que deve ser. Então isso alegra a qualquer líder, e não era diferente com João. João, ele fala da sua alegria, ele externa a sua alegria por ver o resultado daquilo que ele plantou, O resultado. E João continua a exortação ao povo, exortando o povo a continuar a viver nessa verdade.
No versículo 11 ele fala: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. E olha, ele continua falando com o povo assim: olha só, vocês estão bem, vocês estão andando em conformidade com aquilo que foi ensinado, vocês estão sendo abençoados, mas cuidado para não sofrer. Por quê? Porque se você se desviar do bem e você for para o lado mal, né, você vai começar a ter sofrimento, você vai começar a pagar um preço. Então João, ele alerta o povo disso. Ele fala: olha, não esmoreça, não demole, né? Não enfraqueça, né? Porque se vocês bobearem e vocês forem para o outro lado, vocês vão entrar no sofrimento, né? Vocês vão entrar numa situação de sofrimento, de dor. Então João, ele sente a necessidade dessa exortação, porque Judas, ele começa a falar, ele complementa aquilo que João fala. Judas, ele começa a falar: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. O que que Judas está falando aqui? Judas está falando que viver na verdade que João está pregando, andar na verdade que João está pregando, fazer aquilo que é certo, que o João está ensinando, é difícil. Aí Judas fala assim: olha só, eu senti a necessidade de exortar vocês a batalhar pela fé, aquilo que eu falei na hora da oferta. Por quê? Porque nós somos pessoas de fé, como eu falei aqui ainda agora. Irmãos, por que eu estou aqui na igreja? Por que eu estou seguindo a Jesus? Ora, porque eu creio que Jesus está vivo, que Ele é Deus, sem mesmo ver Ele. Eu nunca vi Jesus face a face, eu nunca olhei Jesus na minha frente, mas pela fé eu sei que Ele existe e está vivo. E é isso que me faz estar aqui, porque senão eu não estaria aqui. Então Judas, ele começa falando isso: olha, me senti na obrigação de exortar vocês a batalhar pela fé. Batalhar pela fé, por quê? Porque eu só vou viver a verdade, eu só vou obedecer a palavra se eu tiver fé de acreditar que se eu fizer o que ela me ensina, eu vou me dar bem, que se eu fizer o que ela me ensina, eu vou ser abençoado, que se eu fizer aquilo que ela me ensina, a minha vida está guardada, protegida, e Deus estará comigo. Então Judas, ele começa a falar da necessidade, né, do povo que está andando na verdade, que está conseguindo a viver na verdade. Judas começa a falar: olha, batalha pela fé. Batalha pela fé, batalha, porque não é fácil. Não é fácil estar dentro da igreja. Não é fácil largar as coisas erradas. Não é fácil. Eu tenho um amigo, um rapazinho, 20 e poucos anos. Ele é personal trainer na academia. Tem um amigo meu pessoal, rapaz, é meu amigo pessoal. Gente da mais fina, muito gente boa. Não fala palavrão, não é metido em coisa, nada. Um rapazinho, gente muito boa. Mas não é cristão. É muito duro.
Você vê o cara em uma semana ganhar mais de 10 mil reais. É muito duro. Numa coisa que não é certa. Ontem, ele é vascaíno. Ontem, ele postou: time desgraçado. Ganhei só 2 mil, podia ter ganho 8. Porque o Vasco estava ganhando e no final deixou empatar. Nos acréscimos o time empatou lá. Aí, se nos acréscimos o time empatou, se termina o jogo, o Vasco ganha e ganha 8 mil num jogo só. O time desgraçado ganhou 2 mil. Sabe o que ele jogou? 50 reais. Com 50 reais ele quase ganhou 8 mil. Então, é muito duro você ver essas coisas, irmão. É muito duro. E a gente passando um aperto tremendo. E aí falou assim: pelo menos pagou a picanha no final de semana. Porque, irmão, o rapaz está bem. É um rapaz novo, personal trainer, bonito, não é musculoso, mas é um rapaz bem afeiçoado, tem um corpo legal, mora junto com a menina e tá brincando aí, tá viajando, tá gastando pra caramba aí, tá tendo dinheiro toda hora. A gente tava conversando um tempo atrás, ele falou assim: tá difícil de largar, pastor, eu já não consigo mais deixar de jogar. Ele falou assim: teve um mês que deu ruim, eu ganhei pouco, quase não ganhei nada, quase que troquei dinheiro. Perder, ele falou que é difícil perder, porque ele entende de futebol, então ele vai na lógica, ele vai na boa. Então ele sabe quando o time às vezes está pior, mas tem chance de ganhar, ou tem chance até de empatar. Nisso dá um dinheiro. Então ele tem noção de futebol, então ele vai jogando isso aí. Então nessa brincadeira ele está ganhando dinheiro. Nessa brincadeira, mas está ganhando dinheiro para burro mesmo. Ele está falando: pastor, está ruim de parar, porque eu estou ganhando. Está ruim, estou ganhando bem. Eu aposto 50, 100 reais, estou ganhando 10, 12 mil. Então está ruim de parar. Tipo assim, já entrou no orçamento dele esse dinheiro. Ele já está contando dessas vitórias. Isso é uma coisa semanal. Não é uma coisa que ele ganha 10, 12 mil por mês, é por semana. É 7 mil, é 6 mil, aí às vezes é 2 mil, como foi agora esse final de semana. Mas é o que ele está ganhando. Então é muito duro, por quê? Porque você vive na verdade, você vive na obediência, e você não tem a mesma situação que um cara desse está tendo. Para você e eu ganhar dinheiro, temos que ralar igual um condenado. E às vezes não ganha nem esse valor. Temos que trabalhar para burro, para conseguir um pouco. E o cara na tela do celular está ganhando dinheiro para burro lá. Então, Judas, ele está falando sobre isso. Judas está falando assim: olha só, batalha. O que a gente está falando só é guerra, é luta. Para ser certo é luta. E sempre foi assim, irmão. Sempre foi assim. Quer ganhar dinheiro fácil, faz coisa errada, é mole, dá para ganhar dinheiro. Compra roubo, compra coisa desviada, como dizer, o caminhão virou. Compra, vai vender barato aí por qualquer preço. Entra em negócio ilícito aí, tu vai ganhar dinheiro igual água, irmão. A verdade é essa. Ser certo, ser honesto, tem um preço a se pagar. Tem um preço a se pagar. E nós temos que estar dispostos a batalhar por isso. A batalhar para viver na verdade. A batalhar para viver no que é certo. Por quê? Porque a recompensa que Deus tem para mim é eterna. Porque a Bíblia fala que se eu tiver esperando a Deus só por essa vida, eu sou da mais infeliz da criatura.
Porque Deus não veio dar riqueza, dar dinheiro para ninguém não, irmão. Deus veio para dar salvação. Então, o que acontece? O que Deus tem para mim é eterno. Eterno. Porque é muito sério. Se você parar para pensar, o sofrimento eterno, a Bíblia fala que vai procurar a morte e não vai achar, porque já morreu. O sofrimento eterno vai ser muito duro, porque vai ser sofrer no lago de fogo e enxofre. E só acredita nisso pela fé. Só pela fé que eu acredito que eu tenho que pagar um preço para ficar correto. Tem que pagar um preço. Eu nem falei para ele nisso. Eu tenho muita gente no meu Facebook, muita gente. E eu adiciono pessoas, que querem me seguir. Eu adiciono porque o culto é ao vivo. Nós passamos o culto, então quanto mais pessoas assistirem o culto, é bênção. Aí, foi anteontem, pensava que fiquei o dia todo fora. Anteontem, de repente, do nada, uma mulher de meia idade, mandou mensagem para mim pelo Messenger, que eu nem olho aquilo praticamente, esse Messenger eu praticamente não olho, muito raro, às vezes quando tem muita coisa que eu olho. Quando eu vou olhar, uma mulher me bota uma foto com um seio aparecendo. Fui lá, denunciei a mulher ao Facebook e bloqueei a mulher. Denunciei e bloqueei a mulher. Foi o que eu fiz, logo de imediato. Denunciei e bloqueei. Está denunciado e bloqueado. Então, o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque é muito duro, porque é muito fácil você viver na carne aí, fazendo opção de besteira. É muito fácil. É muito fácil você se entregar à carne e ficar com uma mulher todo dia. É muito fácil isso. E falar que é ruim é mentira, agrada a carne. Para quem é homem, agrada a carne. Mulher geralmente é mais devagar, gosta de relacionamento, então, mas homem geralmente não tem isso. Agrada a carne. É hoje uma, amanhã outra, depois outra, agrada a carne, mas leva para o inferno. Então, existe essa guerra que Júlia está falando, que eu tenho que batalhar para continuar vivendo a verdade. Por quê? Porque eu tenho que rejeitar. Quando eu tinha loja, cheguei a ter 2 lojas, na época o lançamento era iPhone 4. Chegou um cara, um ladrãozinho lá, dentro do shopping, eu estava no shopping, tinha uma loja no shopping informático. Chegou um ladrãozinho lá, vendendo iPhone 4 para tudo quanto era funcionário da lojinha lá. E bagatela, merreca. Irmão, as lojinhas do shopping, os funcionários, tudo de iPhone 4. Geral de iPhone. E eu tinha na época Xing Ling. Eu era dono de lote, tinha um Xing Ling, tinha um vagabundo. Os caras tudo de iPhone. E combinava com o ladrão. O ladrão às vezes não tinha, eu quero um iPhone, quantos gigas? Eu quero na época 32 e tal. Tá bom, vou trazer. Passavam uns dias, já estava o cara lá com o iPhone lá. Tem de quanto? 32. O outro tem de quanto? 16? Eu tenho 16 aqui. E tudo com bagatela. É muito fácil, irmão. É muito fácil. Viver as coisas do mundo é muito mais fácil. É muito mais fácil. E aí, para nós vivermos o Evangelho, nós temos que batalhar. Nós temos que ter fé e batalhar, que vale a pena a gente rejeitar o que o mundo tem para nós.
Vale a pena rejeitar, vale a pena dizer não. Vale a pena fazer o que é certo. Nós temos que ter esse entendimento. Por quê? Porque João, ele fala que se alegra porque o povo está vivendo na verdade, porque o povo aprendeu, está caminhando. Só que o próprio João exorta para quem faz o bem, porque quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então João já começa a exortar, e Judas, ele complementa falando: ó, eu tenho necessidade de escrever com toda a diligência acerca da salvação. Aí Judas ele explica porque eu quero exortar vocês a batalhar pela fé, né? Que uma vez foi dado ao Santo. Por quê? Porque ele começa a falar de pessoas que se perderam. Judas ele começa a falar do povo de Israel, que Deus arrancou do Egito, mas quando chegou na porta da terra prometida, a maioria morreu. Deus matou a maioria, não entrou. Não entrou por quê? Porque se desviou. Porque acabou a fé. Acabou a fé. Se desviaram, não andaram em conformidade com o que Deus tinha determinado. E aí fez com que morressem sem entrar na terra prometida. Aí Judas continuou falando até dos anjos que Deus lançou no lago de fogo e viraram demônios. Por quê? Porque se rebelaram contra a vontade e contra a soberania de Deus e foram jogados no lago de fogo. E Judas continuou falando acerca de Sodoma e Gomorra, que se corromperam e acabaram sendo destruídas por Deus. Então Judas começa a falar: olha só, existe um perigo de vocês se desviarem da verdade e entrar no sofrimento, e entrar numa situação complicada. Então Judas se sente a necessidade de falar para os irmãos: olha, tem que continuar nessa verdade, tem que continuar seguindo a Deus, mas tem que lutar, batalhar, guerrear para não sair dele. Porque todo dia o mundo nos convida, todo dia, quando você liga a televisão, quando você sai na rua, todo dia nós somos convidados pelo mundo a se desviar do caminho. E nós temos que batalhar para conseguir. Nós temos que batalhar para continuar. Porque é isso que vai fazer com que minha vida seja abençoada. É isso que vai fazer com que minha vida siga no caminho certo. É isso que vai fazer com que eu consiga alcançar o céu. Por quê? Porque não só aprendi assim. A Bíblia fala de um mendigo chamado Lázaro, que comia do lixo do rico a vida toda e ainda era todo cheio de doença. Morreu e foi recebido nos braços de Abraão no céu. Aí o rico morre logo depois, com toda a sua riqueza, comendo caviar, lagosta e o que há bacalhau, o que há de bom e melhor. Foi para onde? Para o inferno. Aí o rico pedia o dedo molhado do mendigo para cair uma gota d'água no inferno. Não deu. Então a prioridade de Deus na nossa vida é nos levar para o céu. E para isso é guerra, é batalha. Porque o mundo nos convida todo dia a sair do querer de Deus. O mundo nos convida todo dia a sair da vontade de Deus. Então que nessa noite, no culto tão lindo, especial de Santa Ceia,
nós possamos ter fé para acreditar que o que Jesus tem para nós é melhor do que tudo que a gente possa imaginar e querer para a nossa vida. Que eu possa ter fé para querer trilhar esse caminho que não é fácil, mas é um caminho que nos leva para uma terra que Deus preparou para nós. Que nós possamos orar pedindo isso a Deus nesse momento, para que nós possamos conseguir continuar a fazer o que agrada a Deus. Aleluia. E não o que nos agrada. Irmão, eu sei como é que é. Tem muitas das vezes que a gente tem vontade de fazer o que a gente quer. Muitas das vezes. Verdade? Muitas vezes tem vontade de fazer o que a gente quer. Mas pela fé e pela vontade de obedecer a Deus, a gente abre mão. Né? Então, que a nossa vontade seja sufocada e que a de Deus prevaleça. Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus.